advogado Paulo Teixeira. Paulo Pimenta. Os dois são amigos. Gaúcho, é. Os dois são amigos, Um né? é gaúcho até. Paulo Pimenta, que falará pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho a esta tribuna, senhor presidente, mais uma vez para tratar de um tema que, sem dúvida alguma, é um tema de relevância internacional e que tem sido tratado por muitos jornalistas como talvez o maior escândalo mundial que revela os subterrâneos do capitalismo financeiro internacional. Eu me refiro, senhor presidente, ao caso do HSBC e da imensa repercussão que hoje, no mundo inteiro, as investigações a respeito deste caso têm adquirido. Como os senhores sabem, toda esta investigação surge a partir do momento em que um ex-funcionário do HSBC em Genebra, Hervé Falciani, consegue obter informações relativas a 106 mil clientes que possuíam contas secretas neste banco da Suíça, nesta agência da Suíça. Evidente, senhor presidente, que não obrigatoriamente quem tem uma conta na Suíça é uma conta ilegal. Mas é preciso que cada país faça uma investigação para que, de fato, nós possamos saber as informações a respeito destas contas secretas. A grande surpresa, senhor presidente, foi quando surgiram as informações de que o Brasil aparecia entre os países com o maior número de correntistas nestas contas secretas, com depósitos que chegam a algo em torno de 20 bilhões de reais. Senhor presidente, 8.867 contas de brasileiros com mais de 20 bilhões de reais na Suíça. Vários países, senhor presidente, já estão numa etapa bem mais avançada do que a nossa nesta investigação. Países como a França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Argentina, Austrália, já conseguiram repatriar algo em torno de 1,360 bilhão. Uma verdadeira fortuna, senhor presidente. Esses dinheiros foram recuperados através de multas, através de impostos sonegados. Hoje, na Argentina e nos Estados Unidos, já há processos que tentam responsabilizar criminalmente o próprio HSBC nestes países, que existe uma forte suspeita que tenha facilitado a transferência desses dinheiros para as agências da Suíça de maneira ilegal. Ocorre, senhor presidente, que no Brasil essa investigação evidentemente está atrasada. E ela está atrasada por vários fatores. O primeiro deles é que estas informações foram disponibilizadas, em primeiro lugar, na França, para o fisco francês, para a Receita Federal Francesa, e para o jornal francês Le Monde. O jornal Le Monde forneceu estas informações para um consórcio internacional de jornalistas investigativos, cuja sigla ICIJ assumiu a responsabilidade de, em 203 países, identificar em cada um deles quem são os detentores destas contas. No Brasil, senhor presidente, existiam 2 jornalistas representantes desse instituto. O jornalista Fernando Rodrigues, do Grupo UOL, e o jornalista Amaury Júnior, autor do livro A Privataria Tucana. E já no primeiro momento aconteceu um episódio em que essas informações foram fornecidas somente para o Fernando Rodrigues, o que levou inclusive ao Amaury romper com essa instituição. No final do ano passado, chegaram algumas autoridades brasileiras
desses 8.600 nomes, cerca de 342 nomes. Esses nomes chegaram às autoridades e, de alguma maneira, provocaram a Receita Federal, o Banco Central, para que adotasse alguma iniciativa com relação a esses nomes. E aí, senhor presidente, reside o primeiro equívoco. Por que razão aqueles que detêm estas informações no Brasil forneceram às autoridades somente 342 nomes? Qual o critério que foi utilizado para que esses 342 nomes fossem escolhidos? E de forma correta, senhor presidente, de forma adequada, o governo brasileiro, a Receita Federal, o Banco Central, diz o quê? Não, nós queremos todas as informações. Eu estive, senhor presidente, nos últimos dias, com o ministro José Eduardo Cardoso, eu estive com o presidente do Banco Central, eu estive com o chefe da Receita Federal. Em todas essas agendas, eu estive lá para formalizar, para pedir agilidade dessa investigação. Eu estive com o Procurador-Geral da República, através de um documento que enviei, para que também o Ministério Público Federal se integre nesta investigação. E estou aguardando a agenda com o doutor Janot para poder detalhar esta questão. E tudo isso, senhor presidente, resultou que na semana passada o ministro José Eduardo Cardoso anunciou que, após agenda com o embaixador da França no Brasil, estão sendo tratados os últimos detalhes para que o Brasil receba o conjunto das informações. E as autoridades brasileiras, senhor presidente, possam saber não os 342 nomes, mas quem são os proprietários das 8.867 contas. Veja, senhor presidente, que curioso. Mesmo que essas informações estejam com o UOL há meses, mesmo que seja surpreendente que há cerca de 15 dias o UOL convidou o jornal O Globo para ser o seu parceiro da investigação no Brasil, até então, nenhuma informação vinha a público. A partir do momento que foi noticiado que o ministro José Eduardo Cardoso concluiu as tratativas com o governo francês para que o Brasil receba a totalidade dos nomes, o jornal O Globo estampou na sua capa do sábado uma confissão. Barões da mídia, boa parte dos proprietários dos meios de comunicação no Brasil fazem parte desta lista de 8.867 nomes. Nada mais do que empresários ligados ao Grupo Folha, que é o próprio proprietário do UOL, das organizações Globos, da Rede Bandeirante, do Grupo CBS, do Jornal Gazeta Mercantil, do Grupo Manchete. Os nomes de todos eles. Evidentemente, senhor presidente, numa estratégia de autodefesa, na iminência de serem denunciados, e na iminência, inclusive, de serem denunciados pela maneira seletiva como a investigação vinha sendo conduzida, porque tudo isso viria a público no momento em que chegaram ao Brasil as informações oficiais, se antecipam e dizem: nós tivemos conta lá na Suíça. Mas todos eles dizem: não sabemos como essas contas existiam. Os responsáveis por essas contas não estão mais aqui, muitos inclusive já morreram. Ora, senhor presidente, nós estamos tratando, talvez, do maior escândalo do capitalismo financeiro mundial. Nós estamos tratando de crimes que envolvem tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de diamantes, tráfico de pessoas e corrupção. E encontramos nesta agência quase 9.000 contas de brasileiros, 20 bilhões de reais, que nós queremos saber quem são, senhor presidente. E além de investigarmos a evasão de divisas e a sonegação de impostos, nós queremos saber qual foi o crime original. Porque se boa parte dessas contas são secretas e ilegais, o dinheiro que está lá certamente é proveniente de alguma atividade ilegal.
Cada um desses nomes tem um histórico por trás deles. Aqueles que têm contas legais, com certeza, serão preservados. Mas estas contas, coincidentemente, foram abertas, na sua maioria, de 1997 a 2001, senhor presidente. O período das grandes privatizações, que ocorreram tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos estados. E alguns nomes que têm surgido já são nomes ligados a estes episódios. E eu tenho certeza que, na medida que nós avançarmos nesta investigação, o Brasil terá a oportunidade de conhecer detalhes de fatos até hoje nunca esclarecidos, que envolveram grandes episódios de corrupção, envolvendo a privatização de grandes companhias energéticas, de telefonias, porque vivíamos naquele período, uma época em que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal não têm a autoridade e a isenção que tem hoje para fazer com que as investigações sejam levadas às últimas consequências. Concluo, senhor presidente, dizendo que nós continuamos vigilantes. Assim como fui pioneiro em trazer esse tema para esta casa, vou acompanhá-lo até o final, para que esta investigação chegue de maneira plena a todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.